Glória a Deus. Meu querido, há 2 semanas atrás, enquanto eu estava sentado como normalmente no meu banquinho ali, ouvindo a palavra de Deus, sendo ministrado pela palavra de Deus, o Espírito Santo falou algo, ou seja, uma palavra somente ao meu espírito. E isso me fez pensar um pouco, e eu não sabia nem que eu ia ministrar na Santa Ceia ainda, porque o mês ainda não tinha virado. E essa palavra veio e eu fiquei ruminando isso, sabe? Eu fiquei ruminando, eu falei, Deus, me faz entender melhor. E a palavra foi, privilegiado. Olha para a pessoa do teu lado e diga isso para ela, fala assim, você é um privilegiado. Você pode entender isso, querido? Talvez você pare nesse momento, o tema da mensagem é justamente esse. Talvez você pare nesse momento e diga assim, mas como? Você não sabe como está a minha vida. Você não sabe como eu cheguei aqui nesta manhã. Mal você sabe como eu vim para cá. E você vem me dizer que eu sou um privilegiado. Você não sabe as lutas que eu tenho enfrentado na minha vida. Você não sabe disso, daquilo e daquilo outro. Talvez você tenha, querido, uma lista enorme para justificar-se. E diante de Deus dizer, Senhor, eu não consigo me ver assim. E sabe, querido, que a primeira coisa que todos nós, como filhos de Deus, temos que entender é que tem que haver em nós, a partir do momento que nós entregamos ou decidimos entregar a nossa vida a Jesus, tem que haver em nós uma mudança de mentalidade. Sabe, querido, que muitas pessoas, e isso é algo que o Espírito Santo foi falando no meu coração, muitas pessoas até mesmo entregaram as suas vidas a Jesus, começaram a caminhar com Ele, ou talvez ainda estejam anos dentro da igreja, caminhando com o Senhor, colocando as suas vidas diante de Deus, mas ainda não conseguem enxergar-se como filho de Deus. Ainda não conseguem enxergar que ele é um privilegiado. As pessoas enxergam tudo à sua volta, tudo ao seu redor, ou muitas vezes têm a sua visão aguçada demais para aquilo que é negativo. E se esquece de enxergar segundo aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Então veja, para mim entender isso, querido, a primeira coisa, tem que haver em nós uma mudança de mentalidade. Diga assim, como filhos de Deus, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Não tem como, querido, sabe Elias, quando ele confronta ali os profetas de Baal, diante, sobrou ele como profeta de Deus, e ele tem do outro lado 400 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, deuses, que naquela época esse povo buscava. Num dado momento, antes de Elias, ele clamar a Deus, para que viesse Deus com a resposta do céu, Elias confronta a mente daquele povo, e ele diz para aquele povo, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar divididos, com a sua mente dividida? Talvez pensando que o Senhor é Deus, talvez pensando que Baal é Deus. Se posicione hoje, muda a sua maneira de pensar. E isso é algo sério, porque, amados, veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12. Romanos 12. Eu vou falar alguns textos aqui.
Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim o apóstolo Paulo. Olha, preste atenção. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2, ele segue dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que não tem como nós agora, querido, uma vez que decidimos andar com o Senhor, caminharmos com Deus, continuar pensando como nós pensávamos outrora, lá no mundo. Não tem como agora, querido, que nós decidimos colocar as nossas vidas na presença de Deus e entregá-la ao Senhor e continuarmos agindo e pensando da mesma maneira que nós pensávamos. Ou seja, ainda que você tenha, amados, entenda isso, uma semana de convertido ou 20 anos de convertido, não importa. Se você continuar pensando diferente daquilo que Deus pensa, jamais você irá provar aquilo que Deus tem para a sua vida. É algo sério. Sim ou não? Porque a minha mente estará sempre dividida. Diante de um cenário que o mundo apresenta e diante daquilo que os pensamentos de Deus, e eu posso dizer que a Bíblia revela os pensamentos de Deus para mim. O que Deus pensa a esse assunto? A respeito disso, o que Deus pensa? Como Deus pensa a respeito disso? E aí então eu recorro aos pensamentos de Deus, que é a sua palavra. E então, querido, entenda que diante daquilo que o cenário aí fora diz, e diante daquilo que Deus pensa na sua palavra, eu tenho que me dobrar diante daquilo que Deus diz. Eu tenho que entender, olha, a Bíblia fala isso, diz isso, então é Deus pensando dessa forma. Então, eu tenho que me inclinar e ceder, Senhor. Como Paulo diz, nós devemos nos submeter a nossa mente àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então veja, para mim me enquadrar diante daquilo que é um privilégio, e para mim provar essa vontade que Deus tem para a minha vida, eu preciso renovar a minha mente de acordo com a palavra de Deus. Porque à medida em que eu aceito aquilo que Deus diz, eu mudo a minha forma de pensar, eu experimento aquilo que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, a forma que Deus vai me conduzir, eu provo isso em todas as áreas da minha vida, e é isso que Deus quer para você também. Amém, queridos? Então veja, não tem como nós ficarmos divididos, pensando aqui, mas sabe o que é? Todo mundo faz, mas espera aí. Eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, eu tenho que caminhar de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Mas você é careta. Sou careta, mas eu sei que eu vou para o céu. Amém? Sou careta, mas eu sei o que Deus pensa a respeito disso, e não abro mão, não negocio princípios e valores que Deus estabeleceu. Amém, amados? Eu sei que Deus tem uma vontade para a minha vida, e essa vontade é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus está acima da minha, então eu abro mão da minha para viver a dele. Amém, queridos? Então, quando nós entendemos isso, nós passamos sim a nos enquadrar e entender, olha,
Deus quer que eu realmente viva num nível de privilégio acima daquilo que aquele não compreende, vive. Por que muitas pessoas questionam? Mas por que minha vida está assim? Você já entendeu o que Deus tem para você? E às vezes você vai falar, a pessoa não entende, não é verdade? Meu querido, Deus te ama. É mesmo, mas olha minha vida como está. E você vem falar para mim que Deus me ama? Você vem dizer isso, mas olha a minha vida, e sempre Ele vai ter boas justificativas para ir contra. Nós também íamos contra aquilo que Deus dizia ou não? Sim ou não? Era assim. Eu demorei para compreender o amor de Deus, até que um dia eu me rendi a esse amor. Amém? Até que um dia eu abri mão, até que um dia realmente eu decidi, querido, sabe, me entregar e dizer: Deus, eu quero a tua presença. Diante da vontade de Deus se faz necessário que haja em nós uma mudança de pensamentos. Caminhar com Deus pensando da mesma forma, jamais iremos provar a sua vontade. A partir do momento que decidimos entregar e confiar a nossa vida a Deus, passamos a ter alguns privilégios. Olha para o seu irmão e diga de novo para ele: você é um privilegiado. É importante demais nós termos essa revelação do que a palavra de Deus diz, querido. Porque, à medida que nós temos essa revelação, já não é apenas a informação da letra, mas é aquilo que realmente o Espírito Santo imprimiu no nosso espírito, verdades espirituais para a nossa vida, a quais nós não abriremos mão jamais. Seja o que for que o inimigo queira colocar diante dos nossos olhos, o Espírito Santo nos convenceu e mostrou a verdade. E com isso nós não seremos enganados jamais. Amém, queridos? Amém? Então, alguns privilégios nós passamos a ter. O primeiro privilégio, querido, que eu quero compartilhar com você, é justamente esse, porque a Bíblia diz que nós, entenda isso, a Bíblia diz isso lá em Efésios: nós andávamos no mundo, distante de Deus, distante das promessas de Deus. Preste atenção nisso. E o apóstolo Paulo, ele coloca essa palavra e ele diz assim: outrora, vocês caminhavam assim como filhos da ira, longe das promessas, longe. Nós não tínhamos direito algum. Mas o apóstolo Paulo diz: mas por causa do muito amor com que Ele nos amou. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus te ama demais. Você pode pensar nisso, querido? Que privilégio nós temos. Amém? Deus nos ama demais ao ponto de nos receber como filhos. Nós que estávamos longe, o apóstolo Paulo diz: agora vocês estão perto. Vós que andava sem esperança e sem Deus no mundo, agora há em nós uma esperança eterna, amém, queridos? Gerada pelo Espírito Santo em nós. Agora há em nós, querido, uma convicção de que Deus, o Deus a que nós estamos nessa manhã buscando, é um Deus que provou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus decidiu nos amar. Você pode pensar assim? Fala assim: é privilégio demais. Um Deus tão grande me amar. Ai, privilégio demais. O primeiro privilégio que temos é ser filhos e herdeiros de Deus. Diga assim: eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16 e 17.
Olha o que diz a Bíblia, o próprio Espírito, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos o quê, querido? Diga assim, o Espírito Santo, ele tem testificado no meu espírito nessa manhã, que eu sou filho de Deus. Diga assim, o meu paizão, a quem eu amo. Verso 17, olha o que diz. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Diga, herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos. Diga assim, eu sou um privilegiado. Deus te aceitou como filho. Independente dos seus defeitos, independente das suas ações, independente das nossas falhas, Deus agora nos vê através do sangue de Jesus, sem falha, justificados, livre, limpo. Ele te ama, você é filho, amém? Você é filho de Deus e isso é um privilégio maravilhoso da parte do Senhor. E por que que nós podemos entender? Lá no Evangelho de João, querido, a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz que todos quantos o receberam, deu-lhes esse poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos já receberam a Jesus aí? Quantos já convidaram Jesus para entrar na sua vida, para tomar lugar na sua vida? Jesus, querido, Ele habita em nós, e Ele nos tornou filhos de Deus, e vai muito além agora, porque não somente somos filhos de Deus, aceitos por Deus, mas que privilégio glorioso, há um registro no céu, que declara que somos filhos de Deus, e que nós entraremos pelas portas da Nova Jerusalém, porque o nosso nome, ele está escrito no livro da vida. Aonde será aberto esse livro? E o Senhor irá ler ali o seu nome. E Ele vai dizer, vocês fazem parte deste reino. Vocês agora não estão mais nas trevas. A Bíblia diz isso, que Ele nos tirou do império das trevas, a qual nós pertencíamos, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que Ele nos colocou assentados nos lugares celestiais, juntamente com Cristo. Queridos, isso significa que nós agora fomos tirados debaixo de um domínio do império das trevas, de Satanás e seus demônios. E agora Deus, o Senhor Jesus, Ele nos transporta para um reino, a qual Ele é o rei desse reino. Agora nós estamos assentados acima, diz a palavra de Deus, de principados e potestades e dominadores. Ele nos deu autoridade sobre os demônios. Ele nos revestiu de poder. É um privilégio glorioso. O segundo privilégio, nós pertencemos ao reino de Deus. Diga assim, eu faço parte do reino de Deus. Colossenses, capítulo 1, do verso 12 ao 14, olha o que diz a Bíblia. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Diga assim, eu não pertenço às trevas, eu faço parte da luz. Olha o que diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Amém, amados? Veja, então o Senhor, Ele nos tira do império, Ele nos transporta para o reino, e agora então nós não estamos mais debaixo do domínio do império das trevas, como eu disse, mas nós estamos debaixo do governo de Deus, debaixo do governo de Cristo. Amém, amados? Diga assim: eu sou um privilegiado. Essa verdade tem que estar dentro de nós, amados. Você tem que saber quem você é em Deus. A pessoa que realmente sabe essas verdades dentro de você, por mais que as circunstâncias venham, por mais que as lutas afrontem, por mais que o inferno tenta se levantar, você sabe quem você é, você sabe que reino você faz parte, você sabe quem está no governo da sua vida, você sabe quem está no controle de tudo sobre cada área da sua vida. Quando você tem esse entendimento, você não se apavora, não há crise que prevaleça, não há situação contrária que venha contra você. Por quê? Você sabe quem você é em Deus, essas verdades estão dentro de você, o engano de Satanás não irá prevalecer na sua vida, porque você sabe: Satanás, eu não estou debaixo do seu domínio, o seu governo foi rompido em minha vida, eu faço parte do reino de Deus. Diga isso: eu faço parte do reino de Deus. Diga assim: eu sou um privilegiado. Aleluia! Mas, irmão, as lutas vêm contra mim. Você pensa que eu não tenho luta? Você pensa, amados, que nós também não passamos por situações? A diferença, muitas vezes, é como nós reagimos diante das situações. Normalmente, quando uma luta vem contra mim, quando um problema se levanta contra a minha vida, eu imagino esta cena, e guarde isso. Satanás do lado de cá, com as mãozonas dele bem abertas assim no ouvido e falando, e pensando assim: ele vai falar algo, porque eu estou lançando esse problema contra ele. Ele vai dizer algo que vai me exaltar diante dessa situação. Ele vai murmurar, ele vai blasfemar, ele vai dizer algo contra o Deus que ele serve. E Satanás está ali com os seus ouvidos bem abertos. Mas sabe o que eu digo? Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Como nós reagimos quando as situações vêm contra nós? Nós temos que saber quem somos. Você sabe que quando você não tem essa verdade dentro de você bem clara, revelada, Satanás fica fazendo com você aquilo que ele fez com Cristo no deserto. O cis da dúvida é o que ele quer gerar dentro de você, no teu espírito. A luta vem e ele fica: se você é, faz isso. Se você é filho de Deus, por que a tua vida está assim? Por que teu casamento está assim? Por que tua vida financeira está desse jeito? Por que a tua vida profissional não vai? Se é o se da dúvida, que te leva, querido, pensar por ponto de interrogação.
será que mesmo eu sou? É verdade. Daqui a pouco está concordando com o diabo, né? Você sabe que você tem razão? Diga assim, está amarrado. Diga assim, eu sei quem eu sou. Diga comigo, eu faço parte do reino de Deus. Satanás, as suas mentiras não irão prevalecer contra mim. Amém? Diga assim, eu não vou perder tempo transformando pedra em pão. Eu vou adorar o meu Deus. Amém? Então nós fazemos parte do reino de Deus. Diga assim, eu sou um privilegiado. Nós somos privilegiados, querido, por fazer parte de um povo exclusivo de Deus. Olha o que a Bíblia diz aí em 1 Pedro. É bom você grifar essas verdades, porque isso diz ao teu e ao meu respeito. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Olha o que Pedro está dizendo, isso para o povo de Deus, amém? Quantos só fazem parte desse povo aí? Diga assim, eu faço parte do povo de Deus. Olha o que Pedro diz aí, vós, porém, olha para o teu irmão e diga assim, isso é para você, irmão. Agora diga assim para ele, é assim que Deus te vê, preste atenção, fale para ele. Olha só o que diz a Bíblia, vós porém sois. Olha que afirmação o apóstolo Pedro está fazendo aí, ele não diz assim, talvez vocês sejam. É uma afirmação, vocês são, vós sois. Olha o que diz, vós porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Oh, glória a Deus. Eu vou dar a segunda chance, tá? Porque assim, queridos, tem tantas pessoas que se impressionam com a mentira, mas não se impressiona com a verdade. A palavra de Deus, a Bíblia diz, Jesus ele disse assim, que a tua palavra, ele diz isso para Deus na oração sacerdotal, né? Santifica-me na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Diga assim, a palavra de Deus é a verdade de Deus para a minha vida, ao meu respeito. Então eu quero ver, olha, meus amados, entenda isso. Nós fazemos, vou lembrar você de novo, tá? Nós fazemos parte de um povo pentecostal. Um povo pentecostal é o povo que não fica calado, não é, Ângela? Que fica ali, será, talvez, Não. O povo pentecostal é um povo do barulho. Quando o Espírito Santo veio, ali em Atos capítulo 2, a Bíblia diz, querido, que a primeira coisa que eles fizeram foram começar a falar em línguas de tal maneira que os que estavam fora do templo ficaram impressionados com o barulho que estava dentro do templo. E aí você vem para a igreja, está no templo e está calado. Vem uma verdade de Deus para a sua vida liberada, por isso que, entenda uma coisa, o propósito de você estar aqui e ouvir essa verdade de Deus para a sua vida, é para que você realmente tome posse dessas verdades, e quando essa verdade entra dentro do seu espírito, você diga assim, glória a Deus! Cadê o irmão? O Nino não está aí hoje, né? Faltou, queimou o culto. Veja que ele dá uns glória a Deus alto, porque ele entendeu a verdade. Isso é para mim, você está dizendo, eu concordo com isso. Então eu vou dar a segunda chance para você, olha o que diz a Bíblia. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Oh, glória a Deus! Aleluia, amados, entenda isso. Comece a se ver dentro dessa verdade. Você tem que saber quem você é. Eu sou e faço parte de uma geração
eleita. Isso está dizendo que Deus te escolheu. Diga assim: Deus me escolheu. Diga assim: eu sou um privilegiado. Agora entenda. A maioria das pessoas tem dificuldade de entender essa verdade, que faz parte de uma geração eleita. São pessoas que talvez em alguma área ou algum momento da sua vida foram rejeitados. Só que a Bíblia diz, ou melhor, Jesus disse, que Ele não rejeita ninguém. Jesus, Ele disse assim: todo aquele que vem a mim, eu receberei. Amém? Jesus não nos rejeita, ou seja, você foi escolhido por Deus. Você faz parte da escolha de Deus. Deus não só te escolheu, mas Ele fez de você um sacerdócio real. Você pertence à realeza. Não continua pensando menos do que isso. Amém? Diga assim: eu sou um privilegiado. Você faz parte da realeza, querido. Sacerdócio real. Você faz parte de uma nação que decidiu se separar para Deus, nação santa. Nação santa é justamente isso. Olha, eu caminhava no pecado, eu estava nas trevas, envolvido no pecado, mas agora eu faço parte do reino da luz. O meu Deus é santo, eu sou santo porque eu caminho junto com Ele. Eu faço parte desse povo que tem caminhado em santidade, que decidiu caminhar longe do pecado e agradar a Deus. Eu não faço parte mais daqueles que estão nas trevas, eu faço parte daqueles que estão na luz. Outrora eu era escravo, mas agora eu sou livre. Outrora eu andava preso, mas agora eu ando diante da presença de Deus. Amém, amados? Nós fazemos parte de uma nação santa, uma nação separada, povo exclusivo de Deus. Você pode imaginar isso, querido? Olha para o teu irmão e diga assim para ele, bem no olho dele, e fala assim: irmão, você é exclusivo. Deus te vê assim. Você faz parte de um povo exclusivo, que vai herdar a eternidade, que vai passar a eternidade junto da presença de Deus. Entenda isso, amado. Você faz parte de um povo exclusivo, ou seja, de um povo que decidiu agora, sabe, sair das trevas e entrar no reino da luz, caminhar segundo o reino da luz e entrar na Nova Jerusalém. Aleluia! Você faz parte desse povo que pensa diferente. Eu pensava assim, mas agora eu penso conforme Deus pensa, porque eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, porque eu sei que eu vou passar a eternidade junto da presença do meu Deus. Aleluia! Essas verdades, ela tem que ser lembrada constantemente. A cada dia em oração nós temos que falar: Senhor, obrigado porque o Senhor me tornou exclusivo. Eu faço parte do teu reino. Eu sei quem eu sou de. A quarta, ou o quarto e último privilégio, eu deixei por último. E depois vamos celebrar a ceia. Nós somos privilegiados, porque temos acesso livre aos santos dos santos. A Bíblia diz que outrora um homem
uma vez por ano, após ele oferecer sacrifícios, antes de entrar no santuário, ele entrava com uma corda amarrada aqui na cintura, o sacerdote, e com um sino, ele entrava dentro do templo, para representar o povo que estava fora do templo. E ele entrava encurvado diante da presença de Deus, e de vez em quando ali dentro do templo, ele mexia naquela corda para tocar o sino, para entenderem que se porventura houvesse algum pecado nele, ele morria dentro do templo. Então quando ele tocava aquele sino, o povo lá fora entendia: olha, ele está vivo. Assim era no passado. Assim era, querido, sabe? O povo não tinha acesso livre ao santuário. Alguém tinha que entrar e representar o povo. Mas isso mudou. Olha o que diz a Bíblia ali, em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Versículo 19. Olha o que o autor a Hebreus fala: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Verso 20. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Deixa eu ver se é só até aí. O verso 23 ainda diz: olha só, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, Ele é fiel. Jesus, quando morreu ali na cruz, e ali Ele ofereceu o seu corpo, ali Ele derramou o seu sangue. A Bíblia diz que nesse momento, ali, quando Jesus estava pendurado naquela cruz, se você ler nos evangelhos, vai estar escrito justamente isso: o véu do templo se rasgou, do alto a baixo. Jesus agora inaugura um novo tempo, e é esse tempo que eu e você estamos. Um tempo em que nós temos a liberdade a hora que desejamos. A hora que nós desejamos ir e entrar na presença de Deus, agora nós podemos entrar através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, através do corpo de Jesus. A Bíblia diz que foi ali entregue. Sabe, querido, outrora nós não podíamos, talvez outrora você estava assim do lado de fora do templo, impedido de entrar, impedido de ter comunhão com Deus, uma consciência culpada. Entenda isso.
Por isso que é necessário nós renovarmos a nossa maneira de pensar, porque quando nós entendemos essa verdade, não há uma consciência culpada em nós, mas há uma consciência daquilo que Jesus fez na cruz, do seu sacrifício, da sua entrega, do preço que Ele pagou, para que agora o véu do templo estivesse rasgado de alto a baixo, e agora livres dessa consciência culpada, nós entramos diante da presença de Deus, e ali nós colocamos as nossas vidas diante dEle. Você tem acesso livre, você pode entrar na presença de Deus nessa manhã, com essa situação, com essa causa. Talvez você fale: irmão, eu tenho tantas situações na minha vida, mas entenda, se você entende que você tem essa liberdade, esse privilégio, querido, de poder entrar na presença de Deus, talvez você entre carregados de situações, mas entenda, você não sai da mesma maneira. Sabe por quê? Você sabe por quê? É como diz aquela canção: o véu que separava agora